Ah, achei.
Bom dia, vocês estão me ouvindo? Compartilhamento de tela apareceu? Apareceu, gente? Primeiro A, todos conseguem me escutar? Vamos continuar falando de polígonos e as propriedades, tá? Só que hoje a gente vai falar só de polígonos quadriláteros. Caiu a conexão. Escola voltou? Vocês estão me ouvindo? Então, hoje a gente vai falar de polígonos quadriláteros, são apenas aqueles que possuem 4 lados, tá? Então, o que é um quadrilátero? A gente considera aqui os pontos A, B, C e D, que estão distribuídos de acordo com a reta que contém 2 deles, ó, e não passa por nenhum dos outros 2 pontos, ó, A, B, C e D. Cada um desses aqui, eles têm, cada uma dessas retas contém apenas 2 pontos, pode observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma tem 2 pontos, tá? Então, se a gente considerar o segmento de reta AB, BC, CD e DA, a gente tem aí ó, uma linha poligonal fechada com 4 lados, que é o que nós chamamos de quadrilátero, tá? São polígonos de 4 lados, ó. AB, BC, CD, DA. Olha aqui. AB, BC, CD, DA, tá? Então, o quadrilátero, dado esses pontos, dos quais não há 3 colineares, a gente vai chamar de quadrilátero a reunião desses segmentos. AB, BC, CD e DA. Ou seja, quadrilátero é AB, CD, tá? A reunião, né, desses segmentos aí. Então, a gente pode observar que, com frequência, né, quando a gente tem contato com algumas figuras, algumas formas, a maioria terá aí representação de quadriláteros, em boa parte delas. Olha aí as imagens. Nos prédios, nas construções, nos móveis, paredes, cerâmicas, portas, eletrodomésticos, tudo utiliza essa forma de figura geométrica, a maioria. Quais são os elementos de um quadrilátero? Os elementos são importantes, que são as características pertencentes a esse tipo de figura geométrica.
Então, no quadrilátero aqui, por exemplo, da imagem, que é o AEOU da figura, a gente pode destacar quais os elementos. Primeiro, os pontos, que são seus vértices, que é o encontro de dois segmentos de reta, e aí a gente tem o ponto A, o ponto E, o ponto O e o ponto 1. Esses pontos são os vértices. Nós temos os ângulos, tá? Que chamamos de ângulos internos. Aqui não está representado, mas são esses ângulos aqui, ó. Seriam aqui, ó, internos. Segmentos de retas, que são os lados. Que no caso é o AO, o AE, na verdade, o EO, o OU e o UA, tá? Esses são segmentos de retas que representam os lados. E os segmentos, que são as nossas diagonais, que nesse caso no quadrilátero são duas. O AO e o EU ou o E, tá? Conexão caiu de novo da escola, aguardar um pouco. Voltaram? Estão me ouvindo? Então, como eu estava falando para vocês, os pontos são os vértices, os ângulos internos. Estão ouvindo? O áudio está ruim? Pessoal, conseguem me ouvir? Professora, está falhando. Está falhando? Estou percebendo pelo áudio que você está me enviando. Você está falando comigo, sua voz está saindo toda cortada, falhada. Eu estou fazendo o seguinte, à medida que cai, eu ainda continuo um pouco a explicação para quando eu postar lá no grupo, vocês poderem rever o vídeo da aula, tá? Não está aqui, professora. Não compreendi. Se você puder me mandar mensagem, eu acho que chega. Porque o áudio realmente está muito ruim para entender. Imagino que para vocês também deve estar muito ruim me ouvir. Entendi. Não dá para entender nada, né? Tá horrível. Então, eu vou continuar a explicação e vou postar lá no grupo, tá? A gravação. Já estou convertendo as aulas. Tá não? Depois você passa lá na gente e fala. Parece que agora melhorou? Melhorou?
Vou fazer isso. Eu vou continuar aqui a explicação, aproveitando que vocês ainda estão... Melhor agora. Mesmo que vocês não me entendam, eu vou continuar e vou postar lá no grupo para vocês copiarem, tá? Agora parece Mas que é deu uma claro que eu vou melhorada. copiar. Vocês têm que copiar, depois ela vale no outro caderno, já manda. Se vocês não tiverem, vocês não... Vai valer Já nota mande. caderno, viu, pessoal? Ela já manda, mas é um diamantinho. As minhas disciplinas, eu estava conversando com a Juliana, Deixa eu mostrar de... eu vou ficar postando no grupo de vocês as atividades que vocês precisam fazer para mim, atividade de trabalho. Então, fiquem atentos aos grupos, tá? Professora, essas coisas que a senhora passa aqui em sala de aula, é para os meninos copiar? Porque É para vale eles... nota no caderno, certo? Isso mesmo. Vale nota no caderno. Sabia? Ok. Aí eu até conversei no intervalo com a Juliana, porque o recado foi que as atividades não seriam mais postadas no grupo, mas como a gente está nessa modalidade, as minhas disciplinas eu vou postar no grupo, tá? Então, vocês fiquem atentos. Passem para o caderno, porque vale nota. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no mês passado. O caderno valeu uma nota alta. Então, faça as atividades, porque vai continuar valendo uma nota alta, tá? Para somar com a nota de prova. Sem contar que geometria eu não trabalho com prova, eu só passo trabalho e atividade. Então, vocês têm que ter tudo no caderno, tá, meninos? Então, olha só. Tá bom, professora. Falando dos polígonos, né? A gente tem aqui nos polígonos quadriláteros, a gente tem os pontos. Os pontos são as uniões de segmentos de reta. Então, ó, quem são os vértices? Vértices, o ponto A, o ponto E, o ponto O e o ponto U, nessa imagem aqui, nessa figura que a gente tem aqui de exemplo, tá? Eles também vão ter ângulos internos. Os ângulos internos não estão representados aqui, mas são os ângulos que estão entre dois segmentos de reta. Então, aqui entre o segmento U e A, ó, eu tenho um ângulo, aqui eu vou ter outro. Esses são os nossos segmentos internos. Então, nossos ângulos internos, que eu vou chamar de ângulo A, ângulo E, ângulo O e ângulo U, tá? Agora, os segmentos AE, por exemplo, ó, são os lados. AE é um lado, EO é outro lado, OU é um lado e o A é o outro lado, tá? Então, isso aqui é a representação dos quatro lados dos quadriláteros. O perímetro... Professora, a senhora parou de falar ou é porque cortou o áudio? Não, é que cortou aqui o áudio, gente. O perímetro é a soma de todos os lados, tá? Que, na verdade, é 2 vezes P. Então, seria o resultado da soma do lado AE, EO, OU e UA, tá? Então, é a soma de todos os lados, ou 2 vezes P. Nesse quadrilátero aqui, a gente também tem vértices opostos, lados opostos e ângulos internos opostos. Como que a gente identifica? O vértice oposto é o ponto que está oposto a outro. Então, por exemplo, aqui no vértice A, quem é o oposto ao vértice A? O vértice O, tá? No vértice E, quem é oposto a ele? O vértice U, tá bom? Ângulos internos opostos, quem são? Eu tenho um ângulo interno A, quem que é o oposto a esse ângulo que está oposto a ele, que é o ângulo O. A mesma coisa, eu tenho o ângulo E, quem é o ângulo oposto ao ângulo E? O ângulo U, tá? E vice-versa, o oposto ao ângulo interno U é o ângulo E. Isso aqui vocês entenderam?
Então, isso aqui são os elementos de um quadrilátero. A gente vai ter ponto, que são os vértices, ângulos, que são ângulos internos, tá? Nós teremos os segmentos, que são os lados, e eu não falei das diagonais. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, a outra coisa que eu não disse para vocês foi as diagonais. Nos quadriláteros, nós teremos duas diagonais, ó. Então, a gente vai ter a diagonal do segmento, ó, AO e EU, tá? Então, tá aí os elementos de um quadrilátero. Quadrilátero, ele também, ou ele é convexo, ou ele é não convexo. Caiu de novo. Voltaram. O quadrilátero, ele é convexo ou ele não é convexo, que é o que a gente chama de quadrilátero côncavo. O quadrilátero convexo, se a gente fizer um segmento de reta nele, essa reta está contida dentro do próprio quadrilátero ou do próprio polígono. É o que a gente viu quando estudou todos os tipos de polígono. No côncavo, se a gente fizer um segmento de reta, vai estar fora. Então, no quadrilátero, nessa primeira imagem, eu vi que vocês tinham caído, eu esperei um pouco e agora eu voltei. Agora tá melhor para ouvir? Vocês estão me entendendo? Aqui, pessoal, no quadrilátero aqui dessa primeira figura, dos vértices A, B, C e D, as retas AB, BC, CD e DA, elas não cortam nenhum lado do quadrilátero, tá? Então, ou seja, elas estão contidas nele. Então, aqui a gente tem um quadrilátero convexo. Já no quadrilátero da segunda figura, o vértice R, S, T, U, se a gente analisar, ó, por exemplo, a reta TU, ela vai cortar o lado R, S. Então, aqui a gente tem um quadrilátero côncavo, ou seja, o segmento de reta, ela não está contida dentro do próprio polígono, tá? Voltaram. Caiu de novo a conexão, né? Então, o que eu estava falando, até continuei na gravação, mesmo percebendo que vocês tinham caído a conexão, tinham saído, era sobre a questão de quadrilátero convexo e côncavo.
No convexo, ó, se a gente traçar uma reta, ela não vai cortar nenhum outro lado. Ela está contida no próprio quadrilátero, tá? Já o côncavo, se a gente traçar uma reta, ela vai estar fora do quadrilátero. Ela vai ter sempre um pedaço dela que vai ultrapassar o próprio quadrilátero ou o polígono, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um quadrilátero de vértices R, U ou RS, tá? TU, certo? Se a gente traça uma reta no vértice aqui do lado TU, pode ver, ó, traçando essa reta, ela vai passar, ó, e ela vai cortar o lado R, tá? S. Então, esse aqui é um exemplo de um quadrilátero côncavo. A reta dele não é contida dentro do próprio quadrilátero. Então, agora vamos ver os trapézios, tá? Aqui a gente tem algumas imagens, né? Os quadriláteros de 3 figuras. Eles têm algo em comum, será? Eles apresentam um par de lados paralelos. Os quadriláteros também, pessoal, eles são chamados de trapézio. E os lados opostos, né? Os paralelos, são chamados de bases do trapézio. Então, a gente vai falar um pouquinho das características do trapézio, tá? Então, a gente tem uma figura aqui do trapézio. E aí, a gente vai analisar quem é a nossa base menor, quem é a nossa base maior, tá? E a altura também, tá bom? Então, ó, do lado AB com o lado CD, o que a gente pode observar? É a conexão, né, gente? A conexão aí está fraca. A conexão aí que está fraca. A conexão de internet aí que não tá boa. Por isso que tá caindo toda hora. Então, olha só. Então, ó, quem é a nossa base menor? É a parte menor do nosso trapézio. Justamente a que está bem embaixo aqui, ó, nessa imagem. É o lado AB, tá? Já o lado CD, se nós olharmos, é a nossa maior base, tá bom? Então, olha, algumas características importantes do trapézio, com o formato dessa imagem aqui. A soma dos ângulos, ó, AD é 180, assim como a soma dos ângulos BC vai dar um ângulo de 180 graus. Se eu somar todos os lados, eu vou ter aí uma soma de 360 graus. Então, o que a gente pode concluir? Que o trapézio, ele tem os lados paralelos, tá? Então, o lado AD é paralelo com o lado BC, tá bom? Eu tenho lados congruentes, tá? Quando eu falo que o meu lado é paralelo, é porque nesse lado eu vou ter mesmo ângulo também, tá bom? Nossa, gente.
Se bem que não vai adiantar entrar, porque faltam só 4 minutos para ela acabar.